Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós temos hoje em nosso cenário este trabalho de Portinari, chamado A Ira das Mães, realizado em 1942, e a técnica, ele fez esse quadro com grafite e lápis de cor sobre papel. Como todos os outros que nós temos apresentado aqui, esse trabalho de Portinari faz parte do acervo do projeto Portinari, que se destina a divulgar a obra do grande pintor brasileiro para escolas, estudantes, sindicatos, trabalhadores, entidades universitárias. Nós vamos conversar hoje no Debate Brasil com o presidente da AEPET, Heitor Manuel Pereira, sobre as questões mais atuais e mais prementes da política do petróleo no Brasil, que vai e vem, acabam se situando de novo nos famosos leilões de petróleo, que entregam concessões de áreas pesquisadas e exploradas pela Petrobras a empresas privadas, em geral estrangeiras, que na prática acabam sendo forçadas pela Agência Nacional do Petróleo a exportar esse petróleo que nós deveríamos economizar para as próximas gerações de brasileiros. Heitor, nesse momento, qual é essa situação? O Brasil pode se dar ao luxo de exportar petróleo? Olha, a exportação do petróleo configura-se hoje num verdadeiro crime de lesa pátria. Pela seguinte razão: um dos argumentos da ANP é de que é preciso fazer os leilões para que as companhias, notadamente as estrangeiras, consigam descobrir novas reservas de petróleo. Ora, a Petrobras estudou todas as bacias sedimentares do Brasil. Aquelas que tinham mais probabilidade, elas aprofundavam mais os estudos. E que descobriu? A Petrobras é que tem os melhores índices de descoberta de novos campos nos últimos 30 anos. De modo seguinte, o pretexto dessas companhias estrangeiras descobrir para aumentar as reservas do Brasil é um pretexto falacioso, para dizer em linguagem vulgar, é uma mentira descarada, porque as reservas que a Petrobras tem hoje garante a demanda do Brasil por 17, 18 anos. Mesmo que o Brasil comece a crescer como precisa e merece, a 5, 6% ao ano, essa reserva ainda durarão uns 8 ou 10 anos. Essa é a reserva da Petrobras. Ora, se a ANP faz concessões de áreas do petróleo, contrariando a Constituição, diga-se de passagem, o seu artigo 177, e essas companhias estrangeiras, notadamente as anglo-saxônicas, que é quem manda no mercado, e essas como descobre petróleo, que cacife tem o Brasil para dizer que a Shell, que a ExxonMobil, que a Chevron não vai exportar o seu petróleo, o petróleo que ela descobriu no Brasil? Com que força de dissuasão nós temos, que já os outros 30 ou 40 anos que os governos que assumem o poder no Brasil têm sucateado as nossas forças armadas, que não tem nenhum poder de dissuasão. Então chega um navio de um petroleiro, chega num navio, numa plataforma continental da Shell, a 150 quilômetros da praia, enche o petroleiro e vai embora. Não há controle nenhum, como não há hoje nenhum controle sobre a produção da Shell no campo de Bijutirá-Salema. Quer dizer, essa é a realidade. Não é para aumentar as reservas do Brasil, porque o Brasil já tem reserva. Mas aí tem um negócio perverso na lei do petróleo. É que a ANP faz os contratos de concessão do petróleo dizendo o seguinte: descobrir o petróleo, produzir o petróleo, tem que exportar, tem que produzir. Se não produzir, perde o campo. O que acontece? E se produzir, como o mercado interno brasileiro já está abastecido, ela é obrigada a exportar. O que eles desejam é exportar o petróleo. Então, é realmente uma lei perversa, uma lei contra os interesses da nação brasileira. Não é para gerações futuras, não. É para 4, 5 anos mais. É 2010, do qual os estudiosos independentes do petróleo dizem que vai se dar o pico do petróleo em todo o planeta. O pico de petróleo significa o seguinte: é a produção do petróleo atender à demanda. A partir daí, a produção não atende mais à demanda. O que é que acontece? A demanda vai ser maior que a produção. A demanda vai ser maior do que a produção. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Sobe o preço do petróleo.
O petróleo já deu no 2006, deu até $80 o barril. Baixou para 60, 65. Ele tem variado entre 53, 54 dólares e $80. Ele não vai baixar mais do que isso. Não vai baixar mais do que isso. O que é que acontece? O petróleo vai chegar a $150, $200. E estudiosos que dizem que em 2010, 2012 pode chegar até $200 o barril. Como é que o Brasil vai conseguir divisas para comprar o petróleo? Então a exportação do petróleo é um crime e essa exportação está capitulada no artigo 60 da Lei do Petróleo. O artigo 26, que realmente quebrou o monopólio do petróleo da União, porque diz que os concessionários que conseguirem produzir petróleo, o petróleo é de sua propriedade, faz o que quiser e bem entender dele, e o artigo 60, que diz que pode exportar o petróleo assim que desejar. E como o Brasil não tem poder de dissuasão, eles vão exportar, não vão dar satisfação. Outros países, né, já quebraram a cara, preciso falar com uma certa franqueza, até com uma certa grossura, quebraram a cara exportando petróleo. O que aconteceu com a Indonésia, com o México e com a Argentina? Bem, a Indonésia é um exemplo clássico dessa situação. A Indonésia faz parte foi uma das fundadoras da OPEP, ela fazia parte, era uma grande exportadora de petróleo. Exportava petróleo quando o petróleo estava a 14, 15, até $20 o barril. Exportou tanto petróleo que hoje ela está importando a $60 do barril para a sua demanda interna. Se ela não tivesse exportado, ela teria... Se ela não tivesse exportado, tinha guardado esse petróleo para o futuro e hoje estaria ao custo de produção. Quer dizer, menor que o custo pelo qual ela vendeu. Porque muito menor. O custo de produção era menor, a esse custo de produção foi acrescentado o lucro. Aí vendia por quê? $14. $14. O lucro, impostos, taxas, tudo. 14, mas então o custo de produção era menor. Era em torno de $2, $3 o barril. Se esse petróleo tivesse ficado guardado lá, ela teria hoje petróleo a $2, $3 o barril. Paga 60, vai pagar $100 o barril. Fenômeno idêntico aconteceu no década de 90 com a Argentina, a nossa irmã Argentina aqui. No período da governança do Menem, ele privatizou aceleradamente toda a economia argentina e vendeu a estatal argentina, que é a YPF, Yacimiento Petrolífero Fiscales da Argentina, e vendeu, e quem comprou foi uma empresa espanhola chamada Repsol. Ela atua no Brasil também, a Repsol. E a Repsol, o que é que a Repsol fez? O contrato que o Menem fez com a Repsol não obrigou a Repsol a investir na parte de exploração e produção. Então, as reservas argentinas foram produzidas num processo de depredatório, liquidando com as reservas argentinas, e hoje a Argentina é uma importadora de petróleo e gás natural, porque a Repsol não aumentou as reservas, não descobriu. Não aumentou, porque a ideia seria, você vai produzir 10 milhões de barris no ano, mas você tem que conseguir novos campos que produzam esses 10 milhões, para você cada vez mais ter 20, 30 anos de produção para atender a sua demanda. A Argentina, o contrato do Minas era tão bom para as companhias que privatizaram, de que não insistiu nessa ideia. Hoje, o governo argentino está tentando obrigar essas empresas, determinou que $1,5 bilhão dessas empresas tem que ser investido em exploração e produção. Eu não sei se ele vai ter força para obrigar a Repsol, uma multinacional espanhola, a seguir esse negócio. O que é que o Menem fez? O Menem criou uma situação complicada. O petróleo não vai subir o preço internamente, os derivados do petróleo. Já levou à falência mais de 2.000 postos de distribuição de derivados, e tem mais de 1.500, segundo uma reportagem de um dirigente argentino, que estão na beira do abismo, como ele diz. Por quê? Mantém fixo o preço do petróleo, o petróleo está subindo no exterior, o petróleo não é do governo argentino, o petróleo é da Repsol, a Repsol sobe o preço e eles não podem vender a gasolina para atender o aumento do preço do derivado que ele compra na refinaria. Então está levando a situação argentina uma situação complicadíssima. Esse é um outro exemplo. Mas um exemplo também profundamente ilustrativo é o exemplo do México. O México sempre foi um dos grandes produtores de petróleo da Terra. Foi um grande produtor de petróleo. O México era campeão de petróleo. Houve aquela revolução do Cárdenas e outros que fizeram o monopólio estatal do petróleo no México. O monopólio estatal do petróleo do México ainda existe. É a Pemex. Mas a Pemex é dirigida por pessoas que não estão muito interessadas com o desenvolvimento do México.
Estão interessados em aumentar os lucros, os seus próprios lucros. E o governo anterior do Salinas de Gortari, entrou na NAFTA e fez um acordo com os norte-americanos, os estadunidenses, porque norte-americanos, canadenses também são, e os mexicanos também são norte-americanos, com os estadunidenses, e deu o petróleo como aval de uma dívida, que é essa dívida do Brasil, que ninguém sabe de onde ela veio e de onde ela vai. Quebraram o México, né? O México. E o México, de joelhos, hipotecou o petróleo em troca de empréstimo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a produção predatória, o México, que tinha 30 bilhões de barris de petróleo de reserva, hoje tem menos do que o Brasil. Tem menos do que a Petrobras. O México tem menos reserva do que a Petrobras. A Petrobras está com 17, 18 bilhões de barril, o México está com 12 bilhões de barril. Daqui a uns 4 ou 5 anos, o México possivelmente será um importador de petróleo. São esses exemplos que indicam que exportar petróleo é um crime. É um crime contra o progresso nacional. Tanto que os Estados Unidos não exportam. Os Estados Unidos não exportam. Os Estados Unidos não deixam produzir o petróleo além de um certo limite. O que acontece? O petróleo é privado? É privado. Mas o senhor é dono de um campo de petróleo, o senhor vai produzir somente 1.000 barris por dia. Mas eu posso produzir 10 mil, mas não vai produzir 10 mil. Esses outros 1.000 vão precisar daqui a 20, 30 anos, então o senhor não vai produzir 10 mil. Há várias empresas privadas explorando o petróleo no México, inclusive no Golfo do México, inclusive com empresas estrangeiras, sim, inclusive a Petrobras. Mas não pode vender o petróleo a não ser para os norte-americanos, para os estadunidenses. A Petrobras está operando nos Estados Unidos. No Golfo do México. Mas produzindo petróleo. Território juridicamente dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Aí o petróleo que a Petrobras produz lá, ela não pode fazer o que os concessionários daqui podem. Não. Ela não se torna... não tem liberdade de exportar. Não pode. Ela tem que vender para os americanos. E não pode contar, portanto, como reserva brasileira. Como ela não pode contar com reserva brasileira, os campos de gás da Bolívia, porque é dos bolivianos. No momento que nacionalizaram, cadê? Então é uma política realmente contra os interesses da nação brasileira. A nação brasileira os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo do mundo. Consome mais de 30% do petróleo do mundo. Mas estão consumindo petróleo dos outros, o petróleo do Iraque, da Arábia Saudita, do Kuwait, da Venezuela. Do México. Da Nigéria. E já agora o petróleo do Brasil. E os anglo-saxões, como eu costumo caracterizar, para ficar bem claro, que não são os estadunidenses, todos eles que não têm responsabilidade nessa política. Porque a população norte-americana, estadunidense, é uma população que não se misturou. Então você tem os anglo-saxões que são donos da situação, eles é quem manda efetivamente, você tem uma população crescente de negros, que não se misturam, você tem uma população crescente de latino-americanos que não quer nem aprender inglês. Na Flórida hoje se fala mais espanhol do que inglês, não quer aprender inglês, e essa população cresce numa maior velocidade que os anglo-saxões. Enquanto os saxões, um casal estadunidense tem 2 filhos, o mexicano tem 8, 10. Então, daqui a uns 50 anos, essa população não anglo-saxônica vai superar dentro dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vão ser um país da América Latina. América Latina. Então, essa é uma situação ingrata. Então, os negros americanos são cidadãos de segunda categoria. E os latinos também são. Os que são legalizados, os que não são legalizados são considerados como bandidos, como criminosos, etc. Então, essa é a situação dos Estados Unidos. Portanto, o problema, retornando à situação do Brasil, nós temos que, a nossa sugestão, que nós estamos fazendo já há algum tempo, é que a sociedade brasileira precisa discutir que política de petróleo interessa ao Brasil. Não apresentamos nem a proposta. Eu tenho a minha proposta, mas vamos discutir que política de petróleo interessa ao Brasil. Vamos levar essa discussão para todos os parlamentos estaduais, para todas as prefeituras municipais, para toda a sociedade, todos os clubes de futebol, todas as seitas religiosas, da religião mais ortodoxa até o candomblé, todos esses evangélicos de vários títulos que tem no Brasil, que está proliferando de uma maneira fantástica. Vamos discutir a política petróleo que interessa ao povo brasileiro, não a classe dirigente. São os 30 milhões que estão muito bem situados na vida, ligados à oligarquia financeira internacional. Mas os 150 milhões de brasileiros que estão numa situação profundamente complicada. Esse é que nós interessamos pensar nesse povo.
nessa população brasileira. Bom, nós vamos ter que fazer um intervalo. Agora eu já deixaria a próxima pergunta. Qual é a proposta da AEPET, que tem mais de 40 anos de luta por uma política nacionalista do petróleo no Brasil? Qual é a proposta da AEPET para uma política que consulte, de fato, aos interesses nacionais do Brasil? Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo a esse programa, pode disputar o sorteio deste livro, O Falso Déficit da Previdência, de Ronald Barata, líder sindical que estuda essa questão há muitos anos. Comunique-se conosco por fax, telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia 3 romances da editora Garamond. Os 3 romances são escritos por jornalistas e falam sobre, são histórias sobre o período da ditadura militar. O primeiro, de Altamir Tojal, Faz Que Não Vê, de Maria Helena Malta, O Ano Zero, e de Álvaro Caldas, O Balé da Utopia. Inscreva-se para receber seu exemplar. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 60 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Heitor Pereira, presidente da AEPET, sobre os rumos da política petrolífera no Brasil. E a pergunta que ficou antes do intervalo foi a seguinte: já que a política em vigor, herdada pelo governo Lula, do governo do presidente Fernando Henrique, não é uma política que atenda ao interesse nacional brasileiro, qual é a política que a AEPET propõe? A AEPET propõe, como eu estava dizendo no primeiro bloco, é que o problema do petróleo é um problema seríssimo de sobrevivência, de vida no planeta. E novas fontes de energia têm que ser ainda pesquisadas, vai levar por ser mais 20, 30, 40 anos para poder ser começar de uma maneira maciça para toda a população. Então essa política do petróleo, sendo uma política equivocada, vamos discutir com a sociedade. Desculpe, com a sociedade, de modo que a sociedade diz qual é o projeto melhor para o Brasil. Se é o projeto esse atual, do neoliberalismo, de entregar o nosso petróleo para as companhias internacionais, notadamente as anglo-saxônicas, que eu vou citar algumas delas, as principais delas, a britânica British Petroleum e British Gas, a americana ExxonMobil, Chevron, e fora dessa só tem mais importante a Total francesa. Ou é uma política nacionalista já definida na década de 40 pelo Marechal Horta Barbosa, de que em petróleo só tinha 2 saídas. Ou era naquela época 7 irmãs, hoje estão reduzidas a 4, ou era a solução estatal da indústria do petróleo. E essa proposta que foi vitoriosa em 1953, com a assinatura da Lei do Petróleo, que é 2004, durante todo esse processo que a sociedade brasileira e do planeta passou nesses últimos 50 anos, mudou de posição e hoje domina, a partir de 1990, com o Collor, a tese derrotada em 1953. Essa tese precisa ser novamente derrotada, a tese da liberalização da nossa indústria do petróleo. Nós precisamos lutar pelo monopólio estatal do petróleo integral, que é o que serve o Brasil, mas vamos discutir com a sociedade. Vamos passar um ano discutindo para os leilões, para a exportação, e vamos discutir a política do petróleo. Se a sociedade brasileira for convencida de que é preciso melhor dar para os gringos o nosso petróleo, azar. Se não, mas eu não acredito numa solução se a população tomar conhecimento. Se o nosso povo tomar conhecimento, então a posição será tomada uma posição correta. O governo pode parar os leilões ou ele é, por lei, obrigado a convocá-los? Os leilões, nenhuma lei obriga a fazer leilão. Nenhuma lei pode fazer leilão.
o leilão, em princípio, admitia-se que o governo faria, através do Ministério de Minas e Energia, faria uma análise da matriz energética do Brasil. O que era, né, qual era o vetor, petróleo, quanto entraria nessa matriz energética, gás natural, quanto entraria, e os outros tipos de energia, outras fontes de energia. E aí, em função disso, chegava à conclusão, é preciso produzir mais petróleo, ou é só preciso descobrir novas fontes de petróleo, novas reservas de petróleo? Isso nunca foi feito. Hoje você tem uma fotografia da matriz energética atual e você tem estudos a respeito da hidrelétrica, estudos a respeito das termoelétricas, estudos da defesa da eólica, que não se faz quase nada, fala em biodiesel de uma maneira fantástica, que realmente não há estudos sérios ainda para definir o problema do biodiesel, como é que ele vai entrar nessa matriz energética. E, então, um grupo de influência influi no Ministério das Minas e Energia, através de uma comissão que funciona mais burocraticamente, que é a Comissão Nacional de Política Energética, e ela determinou, há uns 3 anos atrás, que podia fazer os leilões. Os leilões é uma determinação da Presidência da República. Da Presidência da República. A Presidência da República, para dizer, não faz mais leilão. E acabou, não faz mais leilão. A Presidência faz leilão, faz leilão. Então eles fazem, a argumentação técnica para fazer leilão é uma argumentação falaciosa. Nós combatemos isso. Agora mesmo acabamos de mandar um documento para o Ministério de Minas e Energia refutando as argumentações dele num documento que ele mandou para os cidadãos brasileiros que reclamaram contra os leilões de petróleo. É o tal documento em que vem essa história de que com os leilões as reservas vão aumentar. Aumentar. E outras falácias que ele disse. Esse documento do governo cita esses casos que nós discutimos aqui do México, da Indonésia, da Argentina, isso faz silêncio. Não, isso aí eles não tomam conhecimento, né? Porque a influência das multinacionais em cima dessa política petrobrasileira é uma coisa vergonhosa. Tão vergonhosa que a Agência Nacional do Petróleo estava desde janeiro do ano passado sem diretores. E começa a aparecer as pressões para fazer diretor. Quando chegou agora em novembro, o presidente da República indicou um diretor. Indicou não, determinaram à presidência da República, não é nem indicação, um cidadão que mora fora do Brasil há muitos anos, um cidadão que é um grande executivo da Halliburton, do qual Mr. Dick Cheney é um dos proprietários. Aquela Halliburton que ganhou uns contratos bastante esquisitos lá no Iraque. No Iraque. Está ganhando dinheiro a rodo lá, dinheiro do próprio povo norte-americano. Então o que acontece é o seguinte. Quer dizer, um executivo da Halliburton é agora a diretor da ANP. Vota nas decisões sobre a política de petróleo brasileira. Não somente vota, como ele veio com a tarefa de determinar a linha de ação da ANP. Esse cidadão se chama Nelson Narciso. Nelson Narciso. Executivo da Halliburton em Angola, estava lá agora. Pediu licença para ser nomeado. E o Lula indicou. E o Senado aprovou. E ele assumiu. E quando ele assumiu, o que é que disse o Nelson Narciso? Vai para a imprensa brasileira e diz, vim aqui para acabar com a Petrobras. Ah, disse isso? Vim aqui para... Esse monopólio da Petrobras está de falta, tem que acabar com ele. Felizmente para nós outros. Porque ele foi com tanta sede ao pote, que fez um edital para o 8º leilão, que botou tanta bobagem lá dentro, que nós conseguimos derrubar o leilão do 8º leilão. O leilão está impugnado na Justiça. Na Justiça brasileira. Porque na sociedade brasileira hoje está acontecendo alguns fatos novos, profundamente interessantes. Eu vou citar 3, na minha avaliação. Primeiro, a Polícia Federal, sob a direção do ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, que eu considero um homem sério, ela se tornou naquilo que se chama polícia republicana. Ela independe do governo do dia. Ela tem uma tarefa de defender o interesse da sociedade brasileira. E ela está agindo até agora com toda a liberdade, por isso que prendeu dezenas de bandidos de alto coturno, de grandes de colarinho branco, e essa Polícia Federal está agindo nesse sentido. Um outro segmento da sociedade brasileira que tem melhorado, porque a juventude entrou lá dentro, notadamente as mulheres, diga de passagem, é a justiça na primeira instância.
O caso do leilão, do 8º leilão, quem decidiu foram duas mulheres. Duas juízas. Duas juízas. Uma juíza da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro e uma outra juíza que era, no momento, era presidente do primeiro Tribunal da Justiça Federal, que tem sede em Brasília. Foram essas duas mulheres que apresentaram a argumentação que determinou a suspensão do leilão em definitivo. Então você tem, na Justiça tem um pessoal na turma da primeira instância muito bom, mas já chegando à segunda instância, que é o caso dessa juíza. Temos na Polícia Federal também um pessoal muito. E tem na tal Procuradoria-Geral da República, do qual o procurador, apesar de ser nomeado pelo presidente, ele tem autonomia por 3 anos, e tem esse atualmente que não se fala muito, mas é um homem muito corajoso e muito decidido. Esqueci até o nome do cidadão. É o doutor Antônio Fernando de Souza. Fernando de Souza, tá certo, que fez aquela denúncia por suspensão, onde enquadrou 40 deputados em vários partidos. Porque a questão não é do partido, é que todos os partidos são praticamente iguais. Alguns têm uns programas diferentes, mas na hora da ação todos são iguais. Tem mensaleiro em todos os partidos, tem sanguessuga em todos os partidos e também tem gente séria em todos os partidos. Essa é a nossa avaliação. Bom, de 1938 até quase o fim do século XX, a política de petróleo no Brasil foi conduzida por um órgão que era o Conselho Nacional do Petróleo, né, composto de representantes de vários ministérios, inclusive dos Estados-Maiores das Forças Armadas. Por quê? Porque o petróleo é um produto estratégico. Um país não tem defesa, quer dizer, se não tem petróleo para movimentar as suas Forças Armadas em caso de emergência. Quem levantou a questão do petróleo no Brasil, como quem levantou a questão da siderurgia, foram as Forças Armadas. De repente, o Conselho Nacional do Petróleo foi substituído por um departamento, não sei o quê, e aí surgiu essa Agência Nacional do Petróleo, né, que, pelo que estamos sendo informados aqui nesse momento, tem até representantes da Halliburton, né, norte-americana, mas não tem mais representantes nem do Estado-Maior das Forças Armadas, nem dos comandos militares, nem dos Estados-Maiores singulares das Forças Armadas. Não seria o caso de restabelecer o modelo do Conselho Nacional do Petróleo? Eu acho que nós precisamos refletir e procurar analisar qual é a causa dessa filosofia da política administrativa do Brasil. Nós tínhamos uma política administrativa baseada, teoricamente, mais nas experiências francesas, e, de repente, a partir, notadamente, da década de 90 para cá, resolveu-se copiar como os estadunidenses fazem no seu país. Os Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos criaram as agências com o objetivo de defender os consumidores. Transporte, telefonia, etc. Defender os consumidores. Vamos fazer essas agências aqui no Brasil. O que é que acontece? Mas a agência no Brasil, a filosofia era outra. Não era defender os consumidores, era defender as empresas internacionais que compravam as nossas empresas brasileiras, e eles passaram a ser defendidos por essas agências. Tanto é que vários segmentos da nossa economia foram privatizados antes de ser criadas as agências. A Agência Nacional do Petróleo é um exemplo. A Anatel é o sempre na telecomunicação, a ANEEL na eletricidade é a mesma coisa. Portanto, esse sistema, para mim, é um sistema nocivo ao interesse da nação brasileira. Temos que mudar esse sistema para o sistema antigo. E a Petrobras é uma delas que também sofre esse processo de influência nefasta da sistemática norte-americana de desmontar uma estrutura, organização da Petrobras, que era um excelente e que levou a Petrobras a todo o seu sucesso até 1997, e que começou a mudar com Fernando Henrique Cardoso. Hoje a Petrobras está numa situação que tem hoje 42 mil empregados petroleiros de carteira assinada e 145 mil de terceirizado, com diferença de salário, sem direitos a coisa, e agora, por pressão do mundo financeiro internacional, vem sendo agredido os que verdadeiramente construíram essas empresas, que são os aposentados, cidadãos e cidadãs
de 60, 70 anos que está sendo ameaçado nas suas aposentadorias, nas suas pensões, sob a ameaça que está sendo feita em cima dos petroleiros para mudar o seu pacto, seu contrato com a Petro, que estão fazendo também com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco Central. Tudo isso no sentido de reduzir os direitos dos cidadãos brasileiros. É uma ameaça que estamos resistindo. Quer dizer, é uma reforma da Previdência paralela para tirar direito das pessoas. Só tirar direito dos cidadãos. O objetivo é reduzir a Previdência privada, deixar de ser pública para ser controlada pelos bancos, deixa de ser um processo de seguridade, sim um processo de capitalização. Sim, vamos dizer, um jovem engenheiro, geólogo, geofísico, que faz concurso para a Petrobras, né? Teoricamente ele não precisaria ter um plano privado de previdência, porque o plano da Fundação de Seguridade da Petrobras, da Petros, garantiria o futuro dele, garantiria a viuvez da sua mulher e garantiria a orfandade dos seus filhos. Agora estão querendo, como diz o Hélio Gaspari, dar uma tunga, uma tunga. E isso, o problema é o seguinte, isso já começou a perder direitos na década de 60. Quando, notadamente, esse direito foi ser liquidado, os direitos originários da Petrobras foi liquidado na década de 70, 1977 mais ou menos, quando criaram a Petros. Porque antes, a Petrobras era quem bancava tudo. Os empregados, eu entrei na Petrobras, sou um dos fundadores da Petrobras, a Petrobras bancava a aposentadoria integral, bancava a pensão das viúvas, etc., dos filhos até os 21 anos de idade, tudo por conta da própria empresa. E dava outros benefícios. Era o que chamava o manual de pessoal. E foi dentro desse pessoal que nós entramos e tivemos nosso contrato de trabalho. Em 1970, já no período do regime militar, criaram a Petros, com muitas promessas, etc. Então, realmente a Petros era menor do que a coisa, mas era boa e servia. Mas eu me lembro que no início do governo Collor, quando começou a fúria privatizadora, surgiu na imprensa uma campanha terrível para dizer que os trabalhadores brasileiros que pertenciam, por exemplo, à Petrobras, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao BNDES, eram marajás privilegiados porque tinham um sistema de pensões com essas garantias. Mas nessa altura, os funcionários da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, todas essas entidades estatais já contribuíam para esses fundos, né? Agora, eu me lembro que eu fui fazer uma reportagem nessa época sobre isso e descobri, surpreendido, que uma empresa americana como a IBM pagam tudo. O funcionário não entra com nada porque faz parte de uma política de recursos humanos para segurar o técnico que foi treinado naquela empresa para ele não ir trabalhar em outro lugar. Né? Então, a IBM pode fazer isso, a Petrobras não pode. Não pode. Então, essa é uma política onde o interesse nacional não é levado na devida conta, e sim o interesse de grupos internacionais. Já vista que hoje 40% do capital social está sendo negociado na Bolsa de Nova York. Com aqueles fundos privados dos Estados Unidos, que são proprietários dessas ações, e eles fazem uma pressão danada para o Brasil aumentar os preços dos derivados para a população brasileira. E reclamam, porque a Petrobras, numa política que eu acho correta, tem segurado os preços. Já que o preço do petróleo é volátil, o preço do petróleo estava a $65, há 20 dias atrás estava a $53. Quer dizer, o preço vai ficar subindo e descendo? Essa é a cotação no mercado internacional. Mas qual é o custo de produção do petróleo extraído da Petrobras, lá da Bacia de Campos e das outras? O custo de petróleo hoje da Bacia de Campos, incluindo todos os impostos, taxa, royalties, etc., está aproximadamente em $13 por barril. E os derivados são vendidos na base de um barril de $60. E aí o derivado é vendido na base de um barril de $60. E na Petrobras não é 60, porque a Petrobras não fica nesse vai e vem, ela é mais um pouco abaixo, deve ser uns $55 mais ou menos. Mas então, quando o petróleo está a $65, a Petrobras não aumenta. E aí esses acionistas ficam... Esses acionistas ficam pisco da vida e prendem. Tanto é que o proprietário da refinaria de Manguinhos, que era de brasileiros e passou para estrangeiro, como todos os ativos brasileiros estão passando para estrangeiros,
resolveu deixar de produzir petróleo, derivados, porque achava que os preços não justificavam a produção dele, que estava ganhando muito pouco. A mesma coisa fez a Gouveia Vieira, dono da Ipiranga, de que pararam de refinar. Não pesa, a refinaria dele não pesa, é 18, 20 mil barris por dia, não pesa no mercado brasileiro, não tem nenhum significado. E eles escreveram porque a Petrobras não aumenta os preços dos derivados, e ele não pode concorrer. Mas ele pode produzir, exportar os derivados, fazer o que quiser, tem toda a liberdade. Mas como não tem o hábito de correr riscos, eles só querem lucros fáceis, só quer bilhete premiado, como diz Fernando Siqueira, quando faz palestra a respeito do problema de petróleo. De modo que é uma situação complicada, mas nós vamos vencer. Nós não, o povo brasileiro, o povão, os 150 milhões dos que não são rentistas, porque segundo um economista, um jovem economista paulista, o Márcio Pockmann, diz que 22 mil famílias brasileiras levam, não sei, umas 40%, 50% da renda do Brasil. Muito pouca gente. Se você botar uma família numerosa de 4 por cada um desses, você encontra os 185 milhões de brasileiros, é um percentual pequeníssimo. E o rosto está nessa briga danada, sem carteira assinada, sem pagar a seguridade social. O cidadão trabalha, quando chega velho não tem para onde ir. Então a situação... E os que trabalham e pagam o INSS, quando se aposentam, não pode ficar se aposentado, porque não dá. Imagina um cidadão que ganha um salário de 5 mil reais, que hoje em nível de classe média não é salário difícil para o cara sobreviver, vai se aposentar e vai passar a ganhar R$ 1.200. Com que condições? Vai continuar trabalhando o resto da vida. Essa é a situação. Obrigado. O programa de hoje continua com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo a esse programa, pode disputar o sorteio deste livro, O Falso Déficit da Previdência, de Ronald Barata, líder sindical que estuda essa questão há muitos anos. Comunique-se conosco por fax, telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia 3 romances da editora Garamond. Os 3 romances são escritos por jornalistas e falam sobre, são histórias sobre o período da ditadura militar. O primeiro, de Altamir Tojal, Faz Que Não Vê, de Maria Helena Malta, O Ano Zero, e de Álvaro Caldas, O Balé da Utopia. Inscreva-se para receber seu exemplar. Psicanalista, tradutor e editor, está conosco para conversar aqui no Livros na Mesa, o Ari Reutemann. Obrigada, Ari, pela sua presença. Nós vamos conversar hoje sobre a literatura latino-americana, hispano-americana. Nós vamos conversar sobre a arte de traduzir. O Ari é um tradutor excelente, um dos nossos grandes tradutores, com uma colaboração enorme para a literatura hispano-americana. E traduziu recentemente Travessuras da Menina Má, da Objetiva, e também falar sobre a editora, Ari, editor da Garamond, um editor ousado, um editor que com uma linha de aposta em autores novos e em títulos importantes para a sociologia, política e literatura. Obrigada, Ari. Obrigado a você, é um prazer. Mais uma vez. Ari, como é que é? Queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de literatura latino-americana e hispano-americana. Qual a sua percepção dele no Brasil? Olha, eu tenho a impressão que, por um lado, os países de língua espanhola têm uma produção literária extraordinária. Nós sabemos disso, nós somos leitores deles há muitos anos. E o Brasil é leitor de autores de língua hispânica também há muitos anos.
No entanto, atualmente eu tenho uma percepção, e é uma percepção mesmo um pouco externa, porque apesar de eu ser editor de uma média editora carioca e de traduzir muitos bons autores latino-americanos e espanhóis para outras editoras, eu não os publico, portanto eu não tenho muita informação sobre o desempenho e as tiragens, números, etc. Mas a percepção que eu tenho, espero estar enganado, mas acho que não, é que só são conhecidos e só se vendem alguns pouquíssimos nomes de escritores de língua espanhola. Garcia Márquez, Vargas Llosa e algum outro que eu esteja esquecendo atualmente, porque simplesmente não são conhecidos, né? As resenhas falam um pouco desses novos autores, e não estou falando somente de novos autores extraordinários que estão surgindo, como Efraim Medina da Colômbia, como Davi Toscana do México. Nós temos grandes autores de uma geração de 30, 40 anos, mas também dos grandes, dos clássicos, de um Cortázar. Mesmo os clássicos não estão mais sendo, enfim, divulgados? Ou como é que Eu tenho essa impressão. Nós Júlio Cortázar, por exemplo. Olha, você conversa com um jovem um jovem daquela minoria de jovens leitores, porque infelizmente no nosso país a multidão de jovens e de adultos e de velhos não lê. Mas os jovens leitores desconhecem autores como Cortázar e Borges. Que são autores relativamente ainda atuais, né? Sim, são contemporâneos, morreram há 10 anos, há 20 anos. Né? Então eu vejo, não de uma maneira muito positiva, essa difusão da boa literatura de língua espanhola no Brasil. Atribuo isso, em boa parte, a uma certa tendência do nosso mercado à concentração. Concentração em todos os sentidos. Concentração nas editoras, que cada vez mais são maiores e mais concentradas. Concentração nas livrarias, que também se juntam em grandes redes. E concentração no gosto do público, que de alguma maneira está sendo estimulado a consumir best-sellers. Então, uma informação que eu tenho, assim, muito objetivamente, é que as grandes editoras que publicam, às vezes, 30 títulos por mês, isso significa 400 e tantos por ano, vendem 60% das suas vendas em 2, 3 títulos, que são aqueles que estão na listinha de best-sellers. Isso é um problema também, porque ao público não chega um catálogo de uma editora. O que acontece? Nós temos poucas livrarias. Então, com a quantidade de títulos que chegam diariamente às livrarias, é quase descartável. Então você vai oferecer um título, não, mas esse já saiu há 2 meses atrás, não é novidade. Isso. Então, é como que a grande discrepância entre editoras e livrarias, de um lado, e de escritores e leitores, por outro, porque eu também acho que nós temos poucos leitores, mas comparativamente temos muitos escritores. Isso. A quantidade de gente que escreve, de bons autores, bons e médios e maus autores, mas de gente que escreve, que quer entrar no mundo da literatura, é muito grande. Né? Mas não temos um público leitor, comprador. Né? É verdade, mais do que leitor, porque muitas vezes tem leitores potenciais que não podem comprar. Isso. Não tem acesso a esses autores. Eu tenho a impressão que nós estamos chegando numa etapa preocupante de certa seleção do mercado pelo topo. Então, se vendem poucos livros em poucas livrarias de poucas editoras. De pouco e pouco. Tudo pouco. Exceto os grandes best-sellers, que são os que, na verdade, sustentam e tal. Ao contrário do mercado como era há décadas atrás, não estou falando do século XIX, estou falando 70, 80 e até começo dos 90, em que havia uma proliferação de pequenas e médias editoras, havia, não sei se mais livrarias, talvez menos livrarias, mas livrarias diferenciadas, não grandes redes, livrarias de donos. E eram aqueles velhos donos de livrarias, amantes de livros, que sabiam conversar, que tinham informação sobre os livros e os autores, se formava um relacionamento livreiro com o leitor, muito útil para o livro, para o autor, para o editor.
Isso também foi se concentrando e atualmente quem domina são as grandes redes e as livrarias independentes têm dificuldades. E o panorama, então, nessa época era muito mais fácil, porque você tinha mais diversidade de oferta de livros, né? Talvez menos profissionalismo nas editoras, né? Na parte comercial, até na parte editorial também, mas eu vi um panorama muito mais positivo. E me diz qual a importância ali das traduções, né, nesse mercado? Você como tradutor, existe assim uma reciprocidade? Na Argentina publicam autores como brasileiros, como nós publicamos autores argentinos aqui, tem alguns já traduzidos, não muitos, sabemos, e também como não existem traduções tantas da América Latina no Brasil, mas me parece que traduzimos mais do que eles, divulgamos no Brasil mais os autores da América Latina do que eles nos divulgam. Certamente. Não tenho a menor dúvida. Sim. Nos países da América Latina, sobretudo na Argentina, que eu conheço melhor, publica-se autores brasileiros, porém poucos, né? Os grandes autores. Guimarães Rosa, Guimarães, Vinícius, Drummond e tal. Porém, muito raramente uma produção mais atual, né? Agora, isso se deve um pouco a uma certa falta de ousadia no Brasil, os órgãos culturais do governo, das embaixadas e tal. Um pouco, acho que um esforço nesse sentido poderia facilitar. Por outro lado, eu acho que tem um fenômeno histórico de intercâmbio cultural que é muito desfavorável para nós. No seguinte sentido, o brasileiro, e eu falo desde 1940, 1930, 1950, está muito acostumado a ouvir o espanhol, está muito acostumado a ouvir letra de bolero, tango, entende muitas palavras, fácil. Se esforça também. Se esforça e exige menos esforço, porque tem uma coisa cultural que já permeia nosso imaginário coletivo e tal. Enquanto nos outros países o português ainda é uma língua muito estranha, muito diferente. Nos últimos 10 anos, um pouquinho mais graças à MPB, que faz as pessoas prestarem mais atenção e aprenderem alguma letra. Eu digo isso com muita experiência de causa, porque eu morei na Argentina e dava aulas de português na Argentina, fiz meu curso universitário lá. Então a minha experiência de português para estrangeiro me revela isso, que o português para um argentino médio é uma língua às vezes tão estranha como o hindu ou o chinês, né? Apesar de serem praticamente idênticas. Então acho que também tem isso, quer dizer, nós estamos acostumados a ler em espanhol. Eu me lembro na minha juventude, muitos livros que não se publicavam, até porque a nossa indústria editorial era muito mais limitada do que a da Argentina, e até por também repressão política, muitos livros não podiam ser publicados aqui, e os intelectuais, os estudantes, os professores liam em espanhol normalmente, coisa que lá é impossível. Eu estou pensando que eu tenho uma relação muito próxima, que eu morei na fronteira com o Uruguai, né? Então, até os 18 anos eu até pensava em espanhol. Então, para mim, a língua espanhola ela é tranquila, né? Quer dizer, eu leio e penso até. Agora, a verdade é que, para nós, para o brasileiro, para os latino-americanos, a língua portuguesa ainda é quase um enigma. Eu percebo. E a atividade de tradutor, ela começou a partir dessa sua vivência em Buenos Aires? Você pensou, enfim, eu queria que você falasse da origem da sua atividade de tradutor. É uma história um pouco engraçada. Começou lá no sentido de ter aprendido a língua espanhola e ter introjetado. Eu também às vezes penso espanhol, até porque sou casado há 32 anos com uma argentina e falo espanhol diariamente. Paulina, sua parceira de tradutor, de traduções. De 90% das minhas traduções, Paulina Watt é minha, e assinamos juntos as traduções. Portanto, aprendi a língua e me impregnei dessa língua. Fiz minha faculdade, eu estudei psicologia lá, escrevia meus trabalhos em espanhol, mas nunca tinha pensado em ser tradutor. Pensei ao voltar para o Brasil, quando me aproximei da minha velha amiga Cristina Zahar, que na época publicava todos os livros de psicanálise do Lacan, estava no auge, sugerindo alguns autores argentinos que eu conhecia, eu estava trabalhando nessa mesma área.
E ela me propôs traduzir um livro, e aí comecei a traduzir livros de psicanálise especificamente, tanto em espanhol como do francês. E aí me limitei. Até que um belo dia, na verdade eu acho que eu devo a minha atividade de tradutora a duas grandes editoras cariocas. Até que um dia a Luciana Vilas Boas, da Record, me disse: traduz esse romance espanhol pra gente. E eu me neguei, eu não me sentia capaz de trabalhar com literatura, eu me sentia muito aquém da arte literária. Eu era um tradutor de psicanálise, um tradutor técnico, apesar de ter traduzido um autor quase indecifrável como Lacan. Mas também não é literatura. É uma interface. O ensaio talvez tenha uma certa facilidade, né? O ensaio. Traduzir ensaio é muito mais fácil. Traduzir não ficção, porque o vocabulário é praticamente internacional, e o que não é internacional é muito mais limitado, se usam muito menos palavras numa tradução técnica. Então eu me sentia um pouco capaz de traduzir uma obra literária. Mas foi graças à insistência da Luciana que traduzi e gostei. E comecei a traduzir com... Qual foi mesmo o primeiro livro? O primeiro livro se chamava A Ilha dos Jacintos Cortados, de um grande escritor espanhol chamado Ballester, Manuel Ballester. Tem um outro sobrenome no meio que eu não recordo. Espanhol. Espanhol. É um grande prosista espanhol. E gostei, eu já era, não sei, tinha 40 e tantos anos, não era nenhum adolescente, e percebi que era uma coisa que me dava muito prazer em fazer, e a partir daí... E daí continuou e, enfim, traduziu Cortázar, Gabriel Garcia Marques, Manuel Vázquez de Montalbán e diversos autores para a literatura, para o benefício da literatura. Ari, eu queria falar um pouquinho, nós já estamos nos aproximando do final do nosso tempo, que você falasse um pouquinho sobre a sua editora, essa atividade de editor. Né? Você é psicanalista, é editor, é tradutor, né? Casa um pouco essas atividades, enfim, exerce todas elas, enfim, cada uma no seu lugar, mas se misturou um pouco na sua figura. Fala um pouco sobre a sua editora, né? A Garamond, que é uma editora que eu considero uma editora ousada e que tem um editor que ama livros e que se interessa pelo novo, né? Fala. Bom, obrigado pelas tuas palavras. Eu também acho que é ousada, às vezes até me arrependo, acho que é ousada demais em alguns momentos, mas enfim. Bom, enfim, a Garamond é uma editora que foi fundada em 96, está fazendo 10 anos. Eu tinha uma pequena experiência editorial antes, eu tinha aberto a Relume do Mará em 90, mas também atividades a partir dos 40 anos. A vida começa aos 40. Aos 40. E a Garamond praticamente não publica livros traduzidos, tem uma política de publicar, em sua maioria, textos brasileiros. Isso. E ensaio, como você falou no começo, muito de ciências sociais, ciências humanas, psicanálise, filosofia, política, sociologia, etc. E alguma coisa, 30% em literatura, mais brasileira, sobretudo. E trouxe algumas coisas que nós fizemos recentemente. Os lançamentos mais recentes, né? Essa trilogia de romance que nós estamos vendo aqui. São 3 romances que saíram agora no final de 2006 e que tem uma particularidade comum, que são escritos por 3 jornalistas e escritores ao mesmo tempo, e os 3 são ambientados na época da ditadura. Então tem esse viés vínculo histórico, né? Um viés histórico. É o Ano Zero, da Maria Helena Malta, Faz Que Não Vê, do Altamir Tojal, e Balé da Utopia, do Álvaro Caldas. 3 jornalistas muito conhecidos e ótimos escritores. E essas quartas histórias também curioso, né? É um livro curioso, que é o Guimarães Rosa em cena através de vários autores. Um pouco marcando o 50º da publicação do Grande Sertão Veredas. Então o Rinaldo de Fernandes, que é um professor de letras da Paraíba, organizou e pediu a 50 escritores que criassem contos inspirados na obra de Rosa.
E é um belo livro, eu gosto muito desse livro. Tá lindo e como peça mesmo, tá um belo livro mesmo, Ari. Parabéns. Ari, estamos no fim do programa. Um dia eu gostaria de conversar com você mais detidamente sobre as traduções, essa última que eu li, estupenda, do Vargas Llosa, que eu vou conversar com a Ari, vou levar para o Livro na Mesa. Enfim, agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Suzana. Muito obrigado. Tá, ok. Esse foi Ari Reutemann para o Livros na Mesa.